Eu vou montar peça por peça um personagem tão poderoso que nem o Dragon Ball, a entidade que está na hierarquia da Marvel, representa o próprio autor de tudo o que existe nos quadrinhos da ficção, teria garantia de vitória contra ele. E a regra é simples, cada personagem da Marvel só pode emprestar um único atributo, nada de pegar tudo do Hulk. Eu vou catar o melhor pedaço de cada um e focar em um só, em força, velocidade, o cérebro de outro e juntar tudo em um monstro só. Um aviso de spoiler, para justificar cada escolha direto, eu vou citar no final o Hulk imortal, incluindo também a revelação sobre quem realmente é a Mãe dos Horrores. E a primeira escolha já é a mais estranha de todas, porque a base desse personagem não vem de um herói, mas vem de algo mais velho que a própria eternidade, raça e origem. Se você viu o meu vídeo lá sobre até onde o Superboy Prime chegaria na Marvel, você já ouviu falar do próprio primeiro firmamento, a estrutura multiversal tão antiga que o próprio Hulk precisou quebrar as correntes dela para poder provar que já tinha superado a eternidade em força. E para quem não viu, pensa nele como uma fundação de tudo que existe no multiverso atual, mais velho que praticamente qualquer conceito da Marvel documentado. Pois é daí que o meu personagem nasce. Não é um mutante, não é um eterno, não é um inumano, é uma entidade gerada a partir da essência do primeiro firmamento. O que significa que geneticamente e também conceitualmente ele já nasce operando numa escala que nenhum outro humano, mutante ou alienígena comum consegue nem sequer processar direito. Só que nascer mais poderoso não é o mesmo que ser poderoso. Ele ainda assim precisa de um corpo capaz de aguentar esse potencial. E para isso eu já sei exatamente de quem eu vou roubar a força física. Os candidatos óbvios são o Thor, Hércules, o Gladiador, Sentinela, tem outros também, mas nenhum deles chega perto do nome que eu vou escolher, porque vocês já viram ele em ação. O Hulk tem a energia corrompida da Mãe dos Horrores através então do próprio Dona Bovol. Ele já esmagou o avatar do próprio Dona Bovol e já quebrou também o contrato inquebrável da realidade, mais velho que o próprio Toa. Também destruiu dimensões inteiras com suas próprias mãos. Não existe outro nome na Marvel cuja força bruta já tenha comprovadamente tocado nesse patamar. Então a força física do meu personagem vem do Hulk. Não é força multiversal genérica, é a força que já provou na prática que consegue ferir coisas próximas do topo da hierarquia do poder da Marvel. E antes que você pense, beleza, então ele só precisa ser forte e devagar como o Hulk normalmente é. Calma, porque a próxima peça resolve exatamente esse problema e o nome escolhido vai te surpreender. Velocidade. Esquece o Mercúrio, esquece qualquer eterno como Makari. Nessa categoria eu fui direto pro nome que, segundo os próprios quadrinhos, já teve a velocidade classificada como imensurável ou então irrelevante, o surfista prateado. E o motivo não é só sobre ele é rápido, é que para ele o tempo e o espaço simplesmente deixam de significar alguma coisa. Ele não acelera no sentido que a gente entende. A prancha responde direto ao pensamento dele. Então não existe uma frase de ganhar velocidade. Ele já está onde precisa estar. Durante anos em que ele serviu como arauto do Galactus, a função dele era escanear galáxias inteiras atrás de planetas fonte antes que o próprio mestre morresse de fome cósmica. Ou seja, a velocidade dele de varredura sozinho já opera numa escala que nenhum conceito convencional de voar rápido consegue descrever direito. Isso resolve o problema do Hulk, um corpo com uma força de destruir dimensões, mas com uma velocidade que ignora completamente as regras da relatividade que prendem qualquer outro personagem físico da lista. Força, velocidade, resolvido. Só que força sem resistência é o mesmo que um carro de corrida sem freio, que quebra o próprio corpo no primeiro impacto. E o nome da próxima
próxima peça foi literalmente feito para nunca perder uma briga por desgaste físico, resistência. Aqui eu pensei em diversos personagens, mas como eu acabei trocando de ideia de última hora, porque eu achei um personagem forte demais para deixar de fora. Thor. O Thor já sobreviveu a ileso ao impacto direto de Terminus, um ataque que destruiu o planetoide inteiro onde ele estava. Já aguentou socos do Thanos, Hyperion, Juggernaut, do próprio Hulk. A pele dele é tão resistente que nem as garras de Adamantium do Wolverine consegue cortar ele de verdade. E o feito mais absurdo dele é que ele resistiu ao impacto direto da God Bomb implantada pelo próprio Gorr, uma arma projetada especificamente para matar todos os deuses em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Fora que ele também já resistiu ao apagamento da realidade, com uma bomba também. E não é só resistência física, ele é imune à telepatia. Chegou a impedir que a própria Fênix, através da própria Emma Frost, de entrar na sua mente. Mephisto tentou devorar a alma dele e não conseguiu. Ele já lutou 80 dias seguidos contra Zeus sem parar e ficou 9 meses sem dormir. E como um Asgardiano, é resistente ao envelhecimento mágico, existindo há milênios sem perder a força. Guarda uma coisa, esse pacote de resistência do Thor já cobre uma boa parte de magia e mente sozinho. Isso vai importar de novo lá na frente na peça do artefato, mas por enquanto, com força, velocidade e resistência prontos, o meu personagem já bate praticamente em qualquer coisa num confronto físico direto. Só que física não ganha direto de cérebro, e é aqui que ele ficaria vulnerável se eu não resolvesse isso agora. Inteligência, Doutor Destino, Tony Stark, nenhum dos dois, o título de homem mais inteligente da Marvel pertence oficialmente ao Reed Richards. O Senhor Fantástico, ele é quem criou a tecnologia capaz de atravessar realidades, prever incursões entre universos e construir soluções para problemas que nem os próprios Celestiais souberam resolver. Colocando então o cérebro do próprio Reed Richards dentro então desse personagem, ele deixa de ser só um monstro de força bruta, ele passa a entender a própria natureza da realidade que está destruindo. Isso muda completamente o nível de ameaça. Só que inteligência acadêmica também não é a mesma coisa que o instinto de combate. E o Reed Richards é um gênio de laboratório, mas não é um gênio de guerra, e é exatamente por isso que a próxima peça existe, QI de batalha. E para essa categoria eu escolhi o cara certo. A escolha real foi o Tex Master. O treinador, o poder dele é bem específico: memória fotográfica de reflexo, onde ele consegue observar qualquer movimento de combate de qualquer herói ou vilão e, por mais rápido ou complexo seja, replicar perfeitamente a qualquer hora assim que ele vê. Isso significa que o meu personagem, em pleno combate, aprende a neutralizar. Aprender o golpe do inimigo durante a luta é bom, mas nada adianta de aprender se o corpo não tem uma habilidade refinada para executar o que foi aprendido com perfeição. E o próximo nome resolve exatamente essa lacuna. Estilo de luta. Bom, considerando dentro então da própria continuidade da Marvel, o melhor artista marcial vivo do universo é o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. E não é sobre força, é sobre técnica refinada ao ponto de se tornar cada movimento economicamente perfeito, sem desperdício de energia. E combinando então o ki de batalha do treinador, meu personagem não só aprende o estilo do adversário, mas ele também executa esse estilo com uma perfeição técnica que o próprio dono do golpe nunca teve. Até aqui, esse personagem já seria virtualmente impossível de vencer numa luta única, mas o impossível de vencer uma vez não é o mesmo que impossível de matar. E é justamente aí que mora a próxima peça, e ela é sombria. Regeneração. Esqueçam Wolverine, a escolha aqui pra mim é o Deadpool. O motivo é simples: o fator de cura dele já foi tão explorado nos quadrinhos que virou literalmente uma piada interna da própria Marvel. Ele já regenerou de uma decapitação
reconstrução completa já voltou de ser reduzido a um esqueleto, a morte dele nem em termos práticos deixou de ser um evento definitivo. Colocando então nesse personagem, isso elimina a possibilidade de derrota permanente por dano físico, e não importa o quanto ele seja destruído, o corpo dele vai se reconstruir. Corpo indestrutível, cérebro genial, técnica perfeita, só falta uma coisa, uma arma capaz de aguentar o tamanho da força que esse corpo consegue gerar sem quebrar as suas próprias mãos. Arma, Stormbreaker, um machado forjado especificamente para ser capaz de matar o Thanos, com poder para abrir portais Bifrost e amplificar a força de quem empunha ela. A maioria das armas da Marvel se parte ou então se derrete num corpo com o nível de força que a gente já montou até aqui, mas o Stormbreaker foi literalmente construído para não ter esse problema, e ainda assim amplifica o dano de saída, e com essa arma ele já teria condições físicas de vencer praticamente qualquer herói ou vilão convencional da Marvel. Só que existe uma categoria inteira de ameaça que nenhuma dessas peças resolve sozinha: a magia. E é aqui que o meu personagem, do jeito que está agora, ainda teria uma rachadura fatal. Artefato. Com Thor na sua resistência, esse personagem já aguenta uma quantidade absurda de dano místico, coisas que matariam qualquer outro herói da lista na hora, mas aguentar muito ainda assim não é o mesmo que ser imune. Contra o usuário de magia, realmente no topo da hierarquia Marvel, essa diferença decide então a luta. A solução dessa vez não é um artefato que só bloqueia o dano, mas sim que reescreve a própria regra do jogo, o Crystal Recran. O cristal rosa de origem desconhecida, mais antigo que a própria história conhecida, conectado com a Sala Branca Quente, a verdadeira força Fênix. O detalhe que importa aqui é que as regras do tempo, do espaço e da magia foram literalmente esculpidas dentro dele. Não é resistir à magia, é carregar junto com o corpo o próprio código da fonte de como a magia funciona, o que na prática transforma a resistência situacional do próprio Thor numa imunidade que opera na própria regra e não na força do golpe. E tem então um detalhe assustador junto com esse brinde, que esse cristal ele existe ao mesmo tempo em todas as realidades do multiverso. Quebrar ele em uma única realidade seria o suficiente para colapsar o universo inteiro num buraco negro. Ou seja, o meu personagem não está só carregando um artefato poderoso, ele está carregando uma bomba que nem ele tem um controle total sobre acionar. Um corpo perfeito, mente perfeita, imunidade à magia garantida pela própria regra da realidade. Só falta uma última peça, e é essa aí que justifica o título desse vídeo: poder especial. Essa é a peça mais pesada de todo esse roteiro, e dessa vez não tem uma dependência do escritor, é literalmente canônico dentro então da mesma história do Hulk, que eu já citei lá no aviso de spoiler, A Mãe dos Horrores. Ela existiu por conta própria, sem nenhuma intervenção, sem nenhum conhecimento do próprio The One Above All, o ser que criou a realidade e o multiverso. Ela era invisível pela onisciência dele. Durante então muito tempo, o The One Above All nem sabia que ela ou a Terra que ela escondeu existiam, até vir testemunhar pessoalmente. E quando ele finalmente confrontou, ela virou o jogo, infectou o próprio The One Above All com a corrupção dela, transformando ele na versão sombria dele mesmo, um abaixo de todos, o The One Below All. E ela é imortal, não é uma imortalidade convencional, ela é a personificação da própria corrupção, ao ponto de que nem mesmo o The One Below All ter conseguido matá-la de verdade, só então aprisionar ela. Eu dou ao meu personagem a essência dela, não é mais um ser cósmico forte, é a possibilidade de existir numa camada que o próprio The One Above All não criou, não vigia e já provou na prática que consegue corromper. E é exatamente por causa dessa peça que essa disputa deixa de ser quem soca mais forte e passa a ser quem sequer está sob a jurisdição do outro. Só que toda essa peça demais esconde uma rachadura, a única rachadura. A Mãe dos Horrores, ela tem uma fraqueza, digamos assim. Ela é vulnerável a um abaixo de todos, pelo Hall, e a chama verde, a radiação gama ligada a ele.
e foi exatamente isso que a derrotou e a manteve presa por eras. E aqui vem a ironia. Lá na peça 2, com o Hulk, a força dele, quem presta força física pro meu personagem é o Hulk, e nos quadrinhos é literalmente ele quem devora a carne da Mãe dos Horrores e assimila os poderes dela para virar quem é hoje o Hulk infernal. Ou seja, esse personagem meu carrega ao mesmo tempo a força de quem consumiu a Mãe dos Horrores e a essência dela. A única rachadura real que sobra é ligada à própria radiação gama que corre nas veias dele. Eu deixei essa rachadura de propósito, que um personagem sem nenhum tipo de ponto fraco não gera discussão, gera silêncio. Então alguém aí consegue pensar quem na Marvel saberia explorar exatamente essa fraqueza? Comentei. E agora eu quero a ajuda de vocês. Que nome vocês dariam para esse personagem? Comenta aqui embaixo. E se vocês tiverem que trocar uma dessas peças por outro personagem da Marvel, qual vocês trocariam e por quem? Quero ver as combinações mais malucas nos comentários. Deixa o seu like, ativa o sininho se você quer entender o porquê o Hulk sozinho já quase encosta no próprio The Unabomber. E no vídeo que eu fiz sobre isso, tá linkado aqui logo em cima na tela. Já me segue aí se você não sabia disso.